bom dia. Salve questão. E aí pessoal, bom dia. Aqui é o Ivan Guilherme e eu quero falar um pouco com vocês aí sobre as dúvidas mais frequentes dos busólogos. A primeira dúvida de todos aí, quem gosta da parte mecânica da coisa, quem procura realmente fuçar a parte mais mecânica da coisa, é saber o que é mais importante para um veículo pesado. Se é a potência, se é o torque. Porque são duas grandezas que trabalham coisas diferentes dentro do veículo. O torque e a potência são necessários para que veículos andem. Qualquer deslocamento de roda é torque. Você tem torque ali. Você fez um torque. Independente do que você tenha feito, você fez um torque. Só que o que vamos falar agora é algo muito importante e espero que vocês compreendam, tá bom? Primeiro vamos falar de potência. Potência, na característica mecânica da coisa, é o produto entre força e deslocamento dividido pela quantidade de tempo executada a força e deslocamento. Sendo que quando duas grandezas se multiplicam, ambas são diretamente proporcionais ao resultado. Isto quer dizer, quanto maior a força, maior a potência. Quanto maior o deslocamento, maior a potência. Quanto menor o tempo, maior a potência. Por quê? Porque agora você divide a força e deslocamento sobre o intervalo de tempo. Tá entendendo? Como você faz isso? Agora vamos entender. Normalmente deslocamento é uma constante. Nós não vamos trabalhar com o deslocamento, porque o deslocamento em si, ele não vai mudar quando a gente comparar potências de mesmo veículo. Potências de veículos diferentes. Nós vamos usar o mesmo deslocamento para ambos. Porém, força e intervalo de tempo são características mutáveis. Quer dizer, o tempo e a força vão se caracterizar de acordo com o que o motor lhe oferece. Beleza? Por isso que basicamente potência é um trabalho feito por um intervalo de tempo. Torque. A própria unidade de medida já diz tudo. Nm. Torque é diferente de trabalho. Torque, mesmo a gente usando o N ou M, nós estamos falando de força rotacional ou força angular. Nós vamos ter que trabalhar com π e outras coisas. Deslocamento angular de acordo com a força que ele tem. Por isso que o torque, a medida dele no SI, ele é Nm, Newton vezes metro. Newton vezes metro é igual a T de torque. Tá bom? Então vamos entender como funciona isso. E vamos falar por que carros e ônibus trabalham com potências e torques diferentes. Beleza? E vamos ao primeiro quesito. Primeiro, carros. Carros trabalham com baixa potência, baixo torque, carros populares. Carros médios trabalham com média potência e baixo torque. Certo? Carros
de luxo trabalham com alta potência e médio torque. Tá entendendo? Vamos entender. O torque, ele é uma grandeza de força. E sabemos que a potência, ela tem o deslocamento sobre o tempo. Quanto menor o tempo essa força se executar, maior a potência do veículo. Quer dizer, se eu tiver um carro 1.0, por exemplo, ele vai me dar de 0 a 100 em 15 segundos. Um carro 1.4, se ele fizer de 0 a 100 em 7, 8 segundos, eu tenho mais torque, eu tenho mais potência do que o motor 1.0. O 1.4 vai ter mais potência que o motor 1.0. Mas a diferença de força que ele faz não é tamanha quanto a de potência. Isso quer dizer, para um carro carregar potência X, ele preferiu diminuir o intervalo de tempo do que aumentar a força. Tá entendendo? Agora vamos falar de veículos diesel. Um veículo diesel pequeno, micro-ônibus, trabalha com baixa potência, médio torque. Um ônibus urbano comum, média potência, alto torque. Motores muito grandes, alta potência e alto torque. Por que agora o torque está em média para alta? Porque agora nós vamos trabalhar com veículos grandes, onde se necessita de força e não se necessita tanto de potência. O peso de um carro não passa de 1 tonelada e meia, enquanto o peso de um ônibus chega a 20 vezes mais. Ele cheio chega a 25 toneladas, 26 toneladas. Isso de um ônibus rodoviário com porta-malas, tudo lotado, passageiro cheio. Nas condições máximas ele carrega 26 toneladas, enquanto um carro só carrega 1 tonelada e meia, 2 toneladas no máximo. Tá entendendo? Então ele tem que ter 20 vezes mais força do que um carro para ele locomover. Então normalmente o torque de um ônibus ele ultrapassa os 1000, 1500, 2000 Nm. Enquanto de um carro não chega a 100, 200 Nm. Tá entendendo? Se chegar a 100 Nm já é um carro com bastante torque, porque ele carrega um espaço muito menor. Então, galera, se a gente for levar em consideração potência e torque, depende. Primeiro, se tem um ônibus de 13 litros e ele tem 420 CV de potência, um outro de 9 litros tiver a mesma potência, o motor de 9 litros ele vai ser mais econômico. Porém, ele vai ser mais fraco do que o motor de 13 litros. Por quê? O motor de 13 litros ele não precisou ser superalimentado para gerar mais potência. Ele não precisou suflar mais ar, não precisou suflar mais combustível, não precisou otimizar o trabalho dele para gerar potência. Quer dizer, você tem força X, você diminui o intervalo de tempo dessa força para X menos 2, você tem um aumento de potência. Quando o motor ele é aspirado ou ele tem uma potência
maior, por ele ter um tamanho maior de cilindrada, ele tem uma força, vamos supor, x mais 2. Aqui seria x da potência ou da força do modelo de 9 litros. O intervalo de tempo pode ser x e ele terá a mesma potência do que outro veículo. Mas você reparou que a força está aqui? Essa força é primordial para veículos diesel. Então sim, galera, torque é mais importante do que potência em veículos diesel. Potência é mais importante do que torque para veículos de passeio e carros de corrida. Não tem outra alternativa. Os números de potência são relativos. Você pode ter 420 cavalos com motor de 13 litros. Mas você pode ter 420 cavalos com motor de 10, de 9 litros. Depende de como você vai alimentar o veículo. Entendeu? Não adianta você ter grandes potências se você não vai conseguir executar com uma força pequena. É o caso do ônibus Volvo B270F. Chassi esse que só tem 950 Nm de torque, enquanto o concorrente da Scania, o F250HB, ele tem 1150 Nm de torque. Esses 1150 fazem ele subir uma ladeira com muito mais velocidade do que o Volvo, que ele consegue desenvolver melhor em linha reta. E quando ele estiver cheio também vai ter essa diferença. Então, galera, por isso nós conseguimos sanar algumas dúvidas. Beleza?